Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse é um videozinho super legal para vocês verem uma questão comportamental super importante que acontece com vários cães. Esse é o Bartô, ele é um vira-latinha de 8 meses e ele sempre foi um cachorrinho inseguro desde pequenininho. Mas de uns tempos para cá, essa insegurança acabou se materializando em forma de reatividade na guia, no início muito intensa, foi contornada, mas agora ele está apresentando agressividade por causa da possessividade que ele desenvolveu com alguns objetos da casa e ele já chegou a morder uma das pessoas da família dele. O que é que a gente está fazendo com ele aí? É super importante a gente entender o seguinte: cães que são inseguros, cães que têm esse grau de agitação e essa intensidade dentro de casa, que é o caso dele, é um cachorro que não está acostumado a ficar parado, não está acostumado a esperar. Esses cachorros, por conta da insegurança extrema, acabam tendo algumas reações, alguns estalos, são as reações que desencadeiam a eventual reatividade e a possível agressividade e as pequenas mordidas, os ataques, né? O que é que a gente está fazendo com ele? O Bartô é um cachorro muito fácil de orientar, apesar de todos esses problemas que eu citei, ele é um cachorro que, com uma boa orientação, ele segue as suas instruções com muita facilidade. Esse exercício é um exercício simples, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer, que é o exercício da campainha. Ele tem o péssimo hábito de quando a campainha toca, ele fica extremamente agitado, late, vai para cima das pessoas que chegam na casa dele. A gente está fazendo um condicionamento simples com ele, que é especificar um lugar onde ele tem que esperar. Quando a campainha tocar, a única coisa que a gente espera dele é que ele fique aí. Esse é um ensaio muito fácil de fazer, um treino muito fácil de fazer e todo mundo pode fazer isso em casa. Põe o cachorro na guia, especifica o lugar onde ele tem que ficar. Ele pode sentar, de preferência deitar. E o que é que você vai fazer? O que é que vocês vão me ver fazer aí? Eu estou recompensando a postura de espera dele, ao mesmo tempo que eu estou apresentando o estímulo, que é o barulho da campainha, a porta abrindo e fechando, o movimento de uma pessoa saindo e entrando. Essa fase é uma fase que precisa de bastante repetições, mas se você for consistente, você transforma esse comportamento bem mais rápido. Eu estou usando a alimentação do dia dele, uma das porções. Então não estou usando nada demais, a não ser a comida que ele está acostumado a comer. Isso é super importante porque às vezes as pessoas pensam, eu tenho que dar alguma coisa de diferente. Não. Você pode particionar a alimentação do animal no dia e usar essa fase de alimentação, esse momento de alimentação para uma educação, para um momento de treino onde o cachorro absorva informação nova. Isso, gente, é desafio mental. É muito importante que os cachorros que têm qualquer tipo de desvio comportamental, qualquer problema no convívio doméstico, façam isso. Na verdade, todos os cachorros deveriam praticar isso todos os dias em casa. O que a gente espera dele é um cachorro calmo. Todo mundo quer um cachorro calmo em casa, mas muitas pessoas não têm paciência para criar esse momento de calma. Então, você não pode querer calma quando você não provê calma. Para ele, o mais importante é ele receber orientação. No vídeo, parece que ele é um cachorro super tranquilo e ele realmente é. Na minha visão, eu não tive problemas nenhum com ele. Mas aí entra aquela fase, que é aquela questão muito importante, que é como a personalidade do cachorro se encaixa com a personalidade da família. Ele está numa família extremamente dócil, extremamente emotiva, extremamente sensível, são pessoas com um nível de energia mais baixo e que levam a relação com o cachorro para o lado muito emocional. Eu sempre falo da questão do peso da emoção e como isso pode prejudicar um animal ao longo da vida. Não que as pessoas não podem amar. Lógico, ele é um cachorro super bonitinho, ele é uma graça, é muito difícil você não se apaixonar por ele. Mas a verdade é, ele é um cachorro que também precisa de regras. Todos os cachorros precisam de regras e orientação. Às vezes as pessoas imaginam a regra como uma coisa muito dura, uma coisa muito tirana, mas na verdade é disso que os cachorros precisam. O caso dele em particular é um caso que, se forem impostas algumas regras simples, a evolução dele vai ser muito rápida no lado comportamental. Ele presta muita atenção, ele é um cachorro que foca em você com facilidade se você der a orientação para ele. E não foi preciso fazer muitas repetições com ele na questão da campainha. Ele absorveu essa informação muito rápido e ele está usando a guia só para que a gente possa limitar o espaço dele e a movimentação dele quando ele errar.
Obviamente que essa é a primeira vez que ele faz esse exercício, então na primeira vez a gente espera que a gente faça muitas repetições, mas que eventualmente o cachorro saia da posição onde ele tem que estar, como aconteceu aí agora. Então, quando o cachorro sai, a única coisa que você faz é colocar ele de volta no lugar e pronto. Por que ele saiu? Porque caiu um pedacinho de ração no chão e o instinto natural dele foi ir buscar, mas não tem problema nenhum, você não leva pro pessoal, você só corrige e coloca ele no lugar. Eu não dei nada para ele depois disso, porque eu não quero recompensar o ato dele sair do lugar. Ele vai ter que esperar mais um pouco para ele entender que ele ganha o que ele vai ganhar de mim, ele ganha o prêmio dele quando ele espera. O nome desse exercício é paciência, então paciência é o nome desse jogo. Essa hora vocês veem que eu só pisei na guia dele, só para reforçar que é só até aí que eu quero que ele fique. Então é muito importante que o exercício fique claro para o cachorro. Às vezes as pessoas não têm paciência de fazer o exercício durante muito tempo, ou de fazer repetições suficientes, mas as repetições servem para isso, para eventualmente o cachorro errar, você reforçar o que você quer e mostrar o que você não quer. O que eu fiz com ele na guia foi uma correção, mas para vocês verem, a correção é simples, só ajustei ele e mostrei para ele onde que eu queria que ele ficasse. Nessa parte do vídeo, vocês vão me ver fazer o que eu sempre faço, que é o exercício do tapetinho. No caso dele, o target, ou seja, o lugar onde eu quero que ele fique, vai ser a própria cama dele. Porque ele tem um péssimo hábito de ficar circulando pela sala, morder as coisas, acaba não permitindo que a interação das pessoas aconteça de forma mais natural. Então, é muito importante que as pessoas que convivem com cães dentro de casa, se elas querem dar liberdade para o animal, elas têm que ter uma série de regras e algumas restrições. Então, a única coisa que eu estou apresentando para ele é o seguinte: a minha regra é, se você vai conviver com a gente na sala, você vai ficar no seu lugar na sala enquanto as pessoas interagem. Então, a mesma processo que eu fiz na questão da porta com a campainha, eu estou reforçando o que eu quero, que é ele ficar no lugar dele, e eu só vou corrigir ele quando ele sair do lugar. Então, as pessoas vão passar ao redor dele, ele tem que ver o movimento, mas ele não pode sair do lugar. Esse é um grande desafio mental, principalmente para cães com a característica dele. E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com cães que vocês chamam de hiperativos, aqueles cães com a mente muito acelerada, que estão o tempo inteiro se movimentando, o tempo inteiro se mexendo, o tempo inteiro indo de um lado para o outro. Isso é um estado mental tóxico que não é legal para os cães. É muito importante que os cães aprendam a esperar. Isso vai fazer toda a diferença no convívio desse animal com essa família. E por incrível que pareça, essa é a fundação que você faz dentro de casa antes de você colocar o seu cachorro na rua. Lógico, ele é um cachorro que já está acostumado a sair, ele sai 4 vezes por dia, ele até anda super bem. Mas a família dele, as pessoas, a dona dele que anda com ele, tem muita dificuldade de andar com ele. Mas ela tem, na verdade, porque na verdade ela não tem paciência de esperar esses momentos chegarem. Então, eu sempre falo da questão do treino em casa, o que você quer ver na rua. Se o seu cão é paciente e sabe esperar dentro de casa, vai ser muito mais fácil ele ser paciente e saber esperar na rua. O que é saber esperar na rua? Na rua não é uma atividade física? É uma atividade física, mas é uma atividade que envolve controle de impulso. O cachorro tem que aprender a andar do seu lado, no seu passo, do seu jeito. Então vocês veem que agora ele saiu do lugar, eu só indiquei para ele voltar. Eu praticamente não tive que intervir fisicamente, a única coisa que eu fiz foi pressão de espaço pessoal. O que isso significa? Você caminhar e entrar no espaço do cachorro e indicar o que você quer dele. Então eu nem precisei tocar na guia, eu simplesmente andei na direção dele, indiquei para ele o que eu queria que ele fizesse e ele voltou. Então é natural o cachorro errar, essa é a primeira vez que ele faz isso, mas vocês podem ver que isso não é um exercício tão difícil de fazer. Lembrem, essa é a primeira vez que ele está fazendo isso, esse cachorro nunca praticou isso na vida dele. E isso para mim é muito importante. Todas as pessoas que passam ao redor dele, a tendência é ele querer ir junto. O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para ele que não, essa não é a hora dele seguir, essa é a hora dele esperar. Então, ele vai tentar sair do lugar algumas vezes e eu só vou indicar que não, que eu quero que ele fique lá. A correção é de pressão corporal, pressão de espaço pessoal. É a única coisa que eu estou fazendo com ele agora. E isso para ele já é o suficiente. Então, cães inseguros têm algumas vantagens que são, eles são mais sensíveis. Então, às vezes, o nível de correção que você usa vai ser muito menor do que você imagina. Lógico que quando você vê esse tipo de cena, você fala assim, nossa, mas eu não consigo imaginar esse cachorro sendo agressivo de forma nenhuma. Mas já aconteceu. Aconteceu porque
Porque faltou liderança, faltou objetividade no processo de educação desse animal. Então, não é que ele é um cachorro condenado porque ele não tem jeito. Pelo contrário, ele é muito mais fácil do que a maioria dos cães que a gente vê todos os dias, todos nós profissionais que atendemos, casos que envolvem agressividade, normalmente são muito piores do que ele. Ele é um cachorro jovem e esse é um comportamento que ele ainda está aprendendo. Ele está numa fase ótima para ser redirecionado, mas independente da idade, da raça, o tamanho ou caso que você estiver em casa, esse é um exercício que todos vocês podem fazer. Imagine, eu sempre falo, cães educados têm mais liberdade. Um cachorro que sabe esperar na sala e conviver com visitas é um cachorro que tem mais liberdade. Cães que não sabem fazer isso, eventualmente são isolados da casa e acabam tendo menos participação na rotina familiar. E não é isso que a gente quer. Mas para que o cachorro seja incluído de forma bacana na rotina familiar da casa, é importante que ele saiba se comportar ao redor de pessoas, de visitas, de estímulos de campainha, de barulhos da rua e etc. Então, eu quis botar esse vídeo para vocês aqui no canal, só para vocês terem uma ideia na prática, como que é a introdução desse formato, a introdução dessa filosofia de comportamento e como que eu faço com os clientes que eu atendo nas primeiras sessões. Então essa é a primeira sessão dele, é a primeira vez que ele faz isso na vida e ele não tem dificuldade nenhuma. Na verdade, a única coisa que ele fez foi ficar um pouco confuso, tentar sair do lugar algumas vezes, mas o fato é, eu motivei ele para ficar no lugar certo, eu usei a comida dele durante um tempo, mas eu não preciso usar a comida dele o tempo todo. Eu simplesmente preciso só lembrar ele de vez em quando que, olha, você não pode levantar, é aí que você tem que ficar. Eventualmente, os cachorros se rendem, descansam, dormem, que foi o que aconteceu com ele no lugar específico que você designou para eles. É muito importante vocês entenderem a diferença de duas coisas. Uma coisa é o seu cachorro ser tranquilo em casa e escolher deitar e ficar no lugar que ele quer. Outra coisa é ele fazer isso porque você indicou para ele fazer. Isso é uma grande diferença. Muitas pessoas falam, ah, mas o meu cachorro é super quietinho, ele fica quietinho o dia inteiro no lugar dele. Mas a pergunta é, ele foi para lá por opção dele ou ele foi para lá porque você indicou que ele tinha que ir para lá? Isso vai fazer toda a diferença na forma como o cachorro lida com você, no tipo de relação que vocês têm e o quanto esse cachorro respeita o que você pede para ele. Isso é muito importante. As repetições que vocês vão ver nesses vídeos fazem parte de uma primeira sessão, mas, sinceramente falando, ele foi muito bem. Muitos cães têm muito mais dificuldade do que ele. Esse é um cachorro que só precisa de orientação. Se ele for bem orientado, tiver uma rotina bem estruturada, com certeza ele vai crescer e vai se tornar um super cão de família, vai ser uma excelente companhia para todos dessa casa. Tá, pessoal? Espero que ajude vocês, espero que a ideia desse vídeo ilustre para vocês com um pouco mais de facilidade como esse exercício funciona e quais as dificuldades que vocês podem encontrar no início. Todo mundo precisa fazer muitas repetições, todos os cães aprendem repetindo todos os dias o mesmo comportamento, é assim que a gente constrói, eventualmente, um comportamento ideal, mais saudável e mais sociável, não só no ambiente doméstico, mas no ambiente social, seja na rua ou em qualquer outro lugar. Tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, o site é www.educaçãocanina.org e a gente se vê no próximo vídeo.